Diácono, irmãos e irmãs, terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. O demônio existe e essa é uma verdade de fé. E Jesus foi tentado para mostrar para você e para mim também que seremos tentados. Todos nós seremos tentados muitas vezes. Mas Jesus permitiu ser tentado para nos ensinar que somos capazes de vencer toda e qualquer tentação do demônio. E nesses 3 relatos de tentação, conseguimos perceber o modo do demônio agir com Jesus e também conosco. Na primeira tentação, o demônio pensa encontrar ou busca encontrar uma fraqueza em Jesus. Depois de 40 dias de jejum, Jesus sente fome. E na fome que Jesus sente, o demônio então se aproveita para poder ali exercer a sua tentação, propondo que Jesus transformasse pedra em pão, usando o seu próprio poder para proveito pessoal. Quando olhamos essa realidade, podemos pensar em nossa vida. Temos necessidades reais, mas também nós criamos muitas outras necessidades que não são essenciais. E ali é o momento de termos cuidado. Cuidado para não fazermos de nossa relação com Deus uma busca de obtenção de benefícios puramente humanos e materiais. A relação de algumas pessoas com Deus parece uma relação apenas de interesse. Uma relaçãozinha de pedidos que vai apresentando insistentemente a Deus. Mas nós também não gostamos quando aquela determinada pessoa vem a nós só quando precisa. Não tem pessoas assim? Só vem a nós quando nos procuram, já sabemos o que vai pedir agora. E nos incomodamos com esse tipo de comportamento. Então, não faça da tua relação com Deus também uma relação puramente de interesse, porque Deus quer muito mais do que isso. Deus quer a tua amizade, Deus quer uma relação de proximidade contigo, não apenas como se fosse um gênio da lâmpada, atender os nossos desejos e os nossos pedidos. Na segunda tentação, o demônio se apresenta como um mentiroso que propõe ilusões, não podendo oferecer de verdade aquilo que ele propõe. Ele propõe a Jesus reinos e a glória do mundo, mas não passa de mentira e ilusão. E aqui é preciso termos o cuidado. Por quê? Porque o demônio nos tenta justamente em nossas ambições. Ambicionamos muitas coisas e muitas vezes nossas ambições serão ocasiões de tentação para o demônio. Devemos ter ambições do céu, de uma vida virtuosa, ambição de santidade já na terra. Essa ambição, certamente o demônio não irá nos tentar a ela. E é isso que deveríamos buscar. Na terceira tentação, um detalhe importante sobre o demônio. Ele não tem poder sobre nós. Ele não pode nos impor absolutamente nada. A ação principal do demônio se dá na sedução. Nos seduzir, seja ao pecado explicitamente, ou nos seduzir
a desviarmos o foco da atenção da onde Deus gostaria que tivéssemos o foco da atenção. Algumas pessoas, o demônio propõe o pecado e caem facilmente. Outras pessoas, o demônio não conseguindo propor o pecado, ele propõe então que a pessoa desvie do caminho, que a pessoa siga em uma direção, mesmo que aparentemente religiosa, mas contrária à vontade de Deus. Quantas pessoas falam, Deus colocou no meu coração, e ali muitas vezes não passa de uma tentação. Então, o demônio disse a Jesus, se és filho de Deus, lança-te abaixo. Cristo, ele nega a vanglória, a vaidade, de usar o seu poder para, enfim, para se apresentar. Jesus assume um caminho de humildade e nos propõe um caminho de humildade, porque a humildade é a porta por onde acessamos todas as demais virtudes. Queria trazer alguns pensamentos da patrística, primeiro de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio diz assim: as 3 tentações são como que a síntese de todos os pecados, porque as causas das tentações são as causas da concupiscência, a saber, o prazer da carne, a esperança da glória e a avidez do poder. Como que essas 3 realidades sintetizam todos os demais pecados que possamos cometer. O prazer da carne, a esperança da glória e a avidez do pecado. Um autor antigo, desconhecido, escreveu assim: tendo tentado no deserto com o prazer, retirou-se até o tempo da crucificação, quando tentaria na tristeza e na angústia. São Máximo escreveu diferente. O diabo, no deserto, induzia Cristo a preferir o mundo ao amor de Deus. E ele não consegue seduzir Jesus. E depois ele muda então a sua estratégia, segundo a reflexão do santo. Como ele foi vencido, por isso, ao longo da vida pública de Jesus, o diabo empenhava-se por fazê-lo pecar contra o amor ao próximo, incitando escribas e fariseus a preparar armadilhas, a fim de fazer com que Jesus pudesse odiá-los. Mas o Senhor exortava-os, censurava-os e não cessava de lhes amar. E mais uma vez, o demônio vencido. Quantas e quantas vezes o demônio nos tenta para que possamos proferir uma palavra de ódio, de agressão, de juízo, de condenação para com os irmãos? Palavras de falta de caridade, e parece que não vemos problema algum nisso. O demônio então tentou, oferecendo a Jesus o amor ao mundo, e fraquejou. Tentou fazer com que ele, de alguma forma, não amasse os seus perseguidores, e também fraquejou. Queria que tivéssemos atenção a dois blocos de realidade nas quais somos fortemente tentados. Primeiro momento, ou primeiras situações de intenso cansaço, de forte sofrimento e grave enfermidade. Vou repetir: intenso cansaço, sofrimentos profundos e enfermidade grave. Nessas situações, nós nos encontramos enfraquecidos. E o demônio então se aproxima de nós com tentações fortes contra Deus, contra a fé e contra o próximo. Momento de sofrimento, não vemos pessoas. Se Deus existisse, eu não passaria esse sofrimento. Tentação contra Deus.
Deus não está olhando o meu sofrimento. Ainda momentos de questionar a fé, momentos de, tantas vezes, começar a criticar familiares, amigos, não está me ajudando, não está fazendo aquilo que eu precisava de ajuda agora, e aí começa a alimentar sentimentos ruins também, para com tantas pessoas. Situações como essas, temos que ter uma atenção redobrada. Uma atenção ainda, sobretudo quando um familiar nosso estiver próximo da morte. Uma coisa que é comum acontecer é o familiar esconder do enfermo, gravemente enfermo, do enfermo em risco de vida, esconder dele a gravidade da situação da sua vida, da sua saúde. Quando você esconde de um familiar que ele está de fato gravemente enfermo e com risco de vida, você impede que ele, nesse momento que é de mais intensa provação e tentação, você impede que ele se prepare para a morte. Queremos às vezes poupar um familiar, mas o que está fazendo na verdade é impedir que ele se prepare para os momentos em que ele experimentará as mais fortes tentações da sua vida. Quantas e quantas vezes nós, padres, somos impedidos de auxiliar pessoas a se prepararem para a morte? Então não faça isso. Aprenda hoje que você está fazendo um grande mal ao seu familiar, à pessoa que você ama. E um segundo contexto de situações que temos que ter atenção são momentos de conquistas, de lazer e de descontração. Se no primeiro bloco de situações estamos fragilizados, nesse segundo bloco de situações estamos distraídos. Depois de uma grande conquista, quantas e quantas vezes a pessoa não começa a exaltar as suas qualidades, suas habilidades, achando que tudo depende apenas dela mesma. E aí vai se afastando de Deus? E vai abrindo brechas para a tentação? Ainda podemos pensar em momentos de lazer, quantas vezes ocasiões de lazer são situações de queda. Situações de queda. Se excede na bebida, conversas, brincadeiras, que vão fazendo afastar de Deus. Eu falava desde antes da quarta-feira de cinzas, o cuidado para que a gente organize bem nossas agendas, nossas atividades, para que nada seja ocasião de nos afastar de Deus. Não tenhamos medo do demônio. Algumas seitas das quais duvidamos a honestidade, parece semear o medo. Parece fazer com que queira que os seus fiéis tenham medo do demônio. E parecem falar mais do demônio do que falar de Deus. Porque eles semeiam medo para oferecer então a proposta, a solução e a cura e a libertação. Não temos por que ter medo do demônio. Não é isso que Jesus nos ensina com esses episódios de tentação? Temos que ter medo sim de não lutarmos contra o pecado. Temos que ter medo sim de não colocarmos empenho na luta contra o pecado. Disso temos que ter medo, e parece que disso muitos não têm medo. Porque se acostumam no pecado, permanecem muito tempo no pecado. Do que teríamos que ter medo, nós não temos medo. Quando cedemos ao pecado, e quando prolongamos o tempo no pecado, nós nos expomos às tentações, seduções do demônio. Nós nos colocamos mais vulneráveis diante da ação do demônio. Importa lutar. E não importa quantas vezes caia, se levante novamente. Em caso de queda, não perca tempo.
Não permaneça no pecado, se levante e comece a lutar de novo. São José Maria, em Caminho, vai dizer: começar é de todos, perseverar é dos santos. E um pensamento atribuído a São João Paulo II, que também o próprio São José Maria e outros tantos santos comentam também, santo não é aquele que não cai, santo é aquele que mesmo caído, não desiste de se colocar de pé e continuar lutando. Então, não importa que você tenha caído, se levante, não permaneça prostrado no chão, não permaneça prostrado no pecado, porque o demônio que tirou a vergonha na hora de pecar, agora ele devolve a vergonha de forma mais intensa. Eu tenho vergonha de me confessar. Tinha que ter vergonha de pecar, não de se confessar, porque é a confissão que vai te libertar, é a confissão que vai te reaproximar de Deus. Então não pode ter vergonha e nem pode protelar a confissão. As pessoas não ficam uma semana com dor de cabeça forte, não fica uma semana com diarreia, não fica uma semana com febre alta, mas fica semanas, meses sem confissão, semanas e meses no pecado, ignorando a gravidade e o risco de estar no pecado, estar vulnerável diante da ação do demônio. Persevera em tua luta contra as tentações. Recomece sempre que precisar e seja humilde e tenha confiança em Deus. Retorne para o Senhor com um coração humilde, dizendo para o Senhor: Senhor, eu pequei, mas estou arrependido e quero recomeçar. Me auxilie com a tua graça, derrame sobre mim tua misericórdia, para que eu possa, experimentando o teu amor, ter forças de reagir, e que essa seja a tua oração insistente. Senhor, primeiro, não permita que eu caia, que tua graça me torne forte de resistir às tentações, mas, caso caia, me dê a graça de levantar e de continuar caminhando. Que Deus nos ajude. E não esqueçamos nossas armas. Nossas armas são o jejum, a oração e a caridade. Nesse tempo de quaresma, lutamos intensificando o jejum, lutamos intensificando a oração, lutamos intensificando nossa caridade para com os irmãos. Dessa forma, lutaremos. Dessa forma, venceremos. E é isso que Deus espera de você e de mim. Nossa luta e nossa vitória. Assim seja.